No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como ler com oratória. Porque vão existir momentos da nossa vida, como por exemplo em um protocolo mais formal, onde nós teremos que ler. E existe uma grande diferença se a gente lê ou se a gente lê com oratória. Para isso, eu vou ler o discurso da Malala, o discurso que está no livro dela. Mas antes, eu quero contar para vocês quem é a Malala e por que eu escolhi o discurso dela para usar como exemplo nesse vídeo. Malala, ela é uma menina que nasceu lá no Paquistão. E no Paquistão, muitos direitos são privados das pessoas, principalmente das mulheres. Malala tinha um sonho, o sonho de estudar, o sonho da educação. Esse era um sonho que não era só da Malala, era também do seu pai, da sua mãe e até mesmo dos seus irmãos menores. Mas no Paquistão, como eu falei, muitos direitos são privados às mulheres e principalmente os relacionados à educação. As mulheres lá enfrentam muitas dificuldades para estudar. E Malala, ela sempre lutou pelo direito à sua educação e mais que isso, ela lutou pelo direito à educação das outras meninas lá do Paquistão. A luta dela começou aos 10 anos, quando ela começou a escrever anonimamente em um blog, relatando as experiências que ela vivia no dia a dia dela, na busca dela pela educação, as dificuldades que ela enfrentava. Ela começou anonimamente, mas sem querer, um dia o seu pai acabou revelando uma história que ele disse ser vivida pela filha dele, uma história que Malala já tinha relatado no blog. O que fez as pessoas descobrirem que era ela então que escrevia e começaram então as ameaças, muitas ameaças, a Malala e a sua família. Essas ameaças não acalaram. Muito pelo contrário, ela continuou e até mesmo intensificou a luta dela, porque agora as pessoas já sabiam que era ela que lutava. Então ela continuou falando, continuou lutando pelos direitos à educação das mulheres lá no Paquistão. As ameaças feitas a ela e pela família eram pelo Talibã, um grupo terrorista que mais ou menos dominava o Paquistão. Até que um dia, ela estava voltando da aula dela, em 2012. Ela e suas amigas no ônibus, que na verdade era um caminhão que levava elas da escola para casa e da casa para a escola, quando o grupo Talibã parou o caminhão e atingiu Malala com 3 tiros no rosto. As suas amigas que estavam ali no caminhão também foram atingidas, ficaram também feridas, mas Malala quase morreu. Ela foi internada, ela foi hospitalizada e teve muitas dificuldades na recuperação. Ela poderia pela segunda vez ter se calado, mas não. Ela nesse momento disse que não tinha mais nada a perder e intensificou mais ainda a sua luta. Foi então que aos 16 anos, no dia do seu aniversário, ela foi chamada na ONU para receber o Prêmio Nobel da Paz. A menina mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz, Malala, por toda a sua luta para a educação. E foi lá na ONU, no dia do seu aniversário de 16 anos, que Malala fez um discurso. E é o discurso que eu lerei para vocês agora. Queridos irmãos e irmãs, lembrem-se de uma coisa, o dia da Malala não é meu dia. Hoje é dia de todas as mulheres, de todos os meninos e de todas as meninas que levantam a voz por seus direitos. Milhares de pessoas foram mortas por terroristas e milhões ficaram feridas. Eu sou apenas uma delas. Então aqui eu estou, uma menina entre tantas. Falo não por mim, mas por todas as meninas e por todos os meninos. Levanto minha voz não para gritar, mas para que aqueles que não têm voz possam ser ouvidos. Aqueles que lutam por seus direitos, o direito a viver em paz, o direito a ser tratado com dignidade, o direito a igualdade de oportunidades,
o direito à educação. No dia 9 de outubro de 2012, fui baleada pelo Talibã na têmpora esquerda. Eles atiraram em minhas amigas também. Acharam que as balas nos silenciariam, mas falharam. E então daquele silêncio surgiram milhares de vozes. Os terroristas acharam que mudariam nossos objetivos, que impediriam nossas ambições. Mas nada mudou na minha vida além disso. A fraqueza, o medo e a desesperança morreram. A força, o poder e a coragem nasceram. Sou a mesma Malala. Minhas ambições são as mesmas. Minhas esperanças são as mesmas. Meus sonhos são os mesmos. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Malala, com 16 anos, fez esse discurso. Nesse discurso nós podemos encontrar, por exemplo, elementos de identificação. Malala, em nenhum momento ela diz que eu estou aqui porque eu sou muito boa. Ela diz que eu estou aqui, mas eu estou aqui não só por mim. Eu estou aqui por vocês também. Olha como as pessoas se sentem identificadas. Quando ela relata o ataque que ela sofreu, ela não relata sozinha. Ela menciona as amigas dela, que também sofreram. Menciona os milhões e milhares de pessoas que são mortas e feridas também. O tempo inteiro ela faz referência para outras pessoas. É um discurso muito forte. Eu fiz a leitura dele e eu pergunto: você aí na sua casa conseguiu sentir a força desse discurso? Eu não precisei aprendê-lo, eu não precisei decorá-lo. Eu li. Eu li de propósito para que a gente conversasse sobre essa leitura. Eu li com oratório. Imagine se eu lesse diferente. E eu vou fazer um exemplo agora. Queridos irmãos e irmãs, lembrem-se de uma coisa. O dia da Malala não é meu dia. Hoje é dia de todas as mulheres, de todos os meninos e de todas as meninas que levantam a voz por seus direitos. Milhares de pessoas foram mortas por terroristas e milhões ficaram feridas. Sou apenas uma delas. Parece um discurso forte para você? E é o mesmo discurso. O que eu usei? Em primeiro lugar, contato visual com o público, nesse caso, com a câmera. Vocês devem, sim, quando estiverem lendo para o público, olharem para o papel, porque vocês precisam disso, mas olharem a frase e olharem para as pessoas continuando a frase. Isso não é difícil de fazer, com treino você consegue. Ler uma palavrinha e olhar para as pessoas, para que elas percebam que você sabe que elas estão ali ouvindo vocês. E o vínculo é muito importante através do olhar. Outra coisa, pausas, vírgulas, pontos, respeitando os espaços do texto. Veja a diferença que dá quando a gente faz as pausas. A entonação da voz e colocar emoção nas palavras. Eu não posso dizer que milhões de pessoas são mortas e milhões são feridas. Não. Nesse momento é uma emoção triste. Ou talvez até algo de indignação, porque milhões de pessoas são feridas e milhares são mortas. Então, eu preciso trazer a emoção e o meu tom de voz precisa identificar isso, para que até chame a atenção das pessoas. Os elementos corporais, quando ela cita, por exemplo, que a fraqueza, o medo e a desesperança morreram, eu posso usar a minha mão aqui também, ou o meu corpo, as minhas expressões faciais, para reforçar aquilo que as palavras do texto estão dizendo. Por isso, quando vocês receberem um texto, leiam antes. O que vocês podem fazer é pegar uma caneta colorida e marcar quais são as partes que são mais importantes e que você precisa olhar para as pessoas. E você pode fazer isso rapidinho. Lê uma vez, já vai marcando para que na hora que você for fazer a leitura oficial, você já esteja mais preparado. Outra dica simples é que você use o seu dedo para marcar a página onde você está lendo, a linha que você está lendo, porque senão você olha aqui para a câmera ou olha para as pessoas e ao voltar você se perde na linha da sua leitura. Então use simplesmente o seu dedo para acompanhar onde você está lendo
Isso não é ruim. E se você for tirar a mão para você mostrar alguma coisa, aí lembre aonde você precisa voltar com o seu dedo. Enfim, até mesmo quando vocês forem ler, leiam com oratória. Gostou desse vídeo? Então curta, comente, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para que você receba mais conteúdos como esse.